A paz do Senhor, minha amada irmã, meu querido irmão. Que nesse dia, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo seja sobre a tua casa, sobre a tua família. Amado, e tua palavra de Deus para o teu coração. Você crê durante 3 meses, Deus vai abençoar a tua casa de tal maneira que os seus inimigos irão se assustar. Louvado o nome do Senhor. Você crê que em 3 meses, Luiz, a obra de Deus vai concretizar na tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai contar a história de um homem conhecido como Obed-Edom, a qual o homem ele não tinha nada. Louvado o nome do Senhor. Obed-Edom, aleluias, ele não era próspero até que a arca fica na casa de Obed-Edom. Só que antes de eu entrar nessa história, louvado o nome do Senhor, e logo após estar orando, é para você ficar até o final. Se você não é inscrito, já convido a se inscrever no canal. Esteja precisando de notificação e deixando aquele like, o seu like vai ajudar muito. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra eu vou deixar no 2 Samuel, capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor, e seu verso 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o Getita, 3 meses, e abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Glória a Deus, amado. Deus, quando Ele quer abençoar, Deus ele usa até os inimigos para nos abençoar. Deus, quando Ele quer abençoar, se for possível, Deus ele mata alguém para te abençoar. Observamos essa história de Obed-Edom, a qual, louvado o nome do Senhor, a arca da aliança era a presença de Deus no meio de Israel. E a Bíblia vai dizer que no reinado de Saul, só ele não procurou de buscar a arca para Jerusalém. Só que quando Davi ele reinou rei, Davi ele sentiu necessidade de buscar a presença de Deus de volta para Jerusalém. E a arca fica na casa de Abinadab durante 20 anos, a qual a história da arca, louvado o nome do Senhor, ela ficou oculta. Porque nós não viemos a história falar que Deus abençoou, que Deus multiplicou, ou que Deus livrou Israel de todo o mal. Não. Aleluia. Durante esses quase 20 anos, louvado o nome do Senhor, ficou esquecida na casa de Abinadab. Até que Davi lembra da arca do Senhor. Até que Davi decide desejo de buscar a presença de Deus de volta para Israel. Porque é a presença de Deus que livra de todo o mal. É a presença de Deus que nos guarda. É a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nos coloca de pé todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Davi ele sentiu a necessidade de buscar a presença do Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que Davi não pede conselho a Deus. Davi agora vai pedir conselho aos anciões. Davi vai pedir conselho, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, seus cavalheiros. E esquece de dobrar o joelho e buscar a direção do Espírito Santo de Deus para trazer a arca. Mesmo que foi a presença do Senhor. Só que porém, aleluia, quando Deus ele fez aquela arca, falou para Moisés que aquela arca não era para ser levada em corda de animais, sim, mas nas costas dos levitas, louvado seja o nome do Senhor. Só que Davi ele não se importou com isso. Davi agora chama os levitas, Davi agora chama aquele povo, aleluia, e vai buscar a arca. E de lá para cá ele veio adorando ao Senhor. Ele estava alegre porque a arca estava ali. A presença de Deus estava com eles. E eles vieram cantando e adorando ao Senhor. Estava uma grande festa. Só que a Bíblia vai dizer que Deus se ira. Porque eles pegaram aquela arca e colocaram em cima da costa de um carro novo ou de um boi que nunca foi montado. Louvado o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus ele se ira. Quando Deus se ira, louvado o nome do Senhor, o boi agora tropeça. E agora Uzá, ele vai tocar na arca. Quando ele toca na arca, Deus matou imediatamente. Louvado o nome do Senhor. E na frente havia uma casa, a qual era uma casa de taipa, a qual era uma casa que ninguém valorizava, a qual era uma casa, louvado o nome do Senhor, aonde Deus não tinha abençoado nem prosperado até a arca ficar lá. E a Bíblia vai dizer que Davi começou a chorar, aquele povo começou a se entristecer. Por quê? Porque Deus, aleluia, matou Uzá. Louvado o nome do Senhor. E o texto vai nos dizer que Davi olha para aquele povo, olha ver aquela casa agora, louvado o nome do Senhor, mal acabada, aquela casa, quem sabe cai nos pedaços. E Davi pega aquela arca e coloca na casa de Obed-Edom. Só que Obed-Edom, quando a arca é depositada na sua casa, Obed-Edom agora se alegra. Obed-Edom agora, louvado o nome do Senhor, aleluia, começa a cuidar da arca, como cuidava da tua família, como cuidava da tua esposa. Obed-Edom começou a ter carinho com a arca.
Obed-edom, louvava o nome do Senhor, todos os dias tirava a poeira da arca. Porque Obed-edom falava assim, não, Deus estará aqui em casa. Já que Deus está aqui em casa, louvava o nome do Senhor, eu tenho que dar o meu melhor para Ele. Eu tenho que dar o meu melhor para o Senhor. Quantas vezes, louvava o nome do Senhor, nós não damos o melhor para Deus? Quantas vezes nós damos o melhor para o homem? Quantas vezes, louvava o nome do Senhor, nós fazemos de tudo para poder, aleluia, exaltar um homem, para poder colocar o homem no pedestal. E esquecemos de, aleluia, agradecer a Deus, de exaltar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Porque é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos permite, aleluia, dormir e acordar. Porque o Senhor nos sustenta todos os dias, louvar o nome do Senhor. E quantas vezes alguém vira para um homem e quer dar adoração ao homem, alguém vira para um homem, louvar o nome do Senhor, aleluias, quer verenciar o homem e esquece de verenciar Deus. E Obed-edom foi diferente. Obed-edom não se importou se foi o rei que depositou a arca na casa dele. Obed-edom, que ele queria, louvar o nome do Senhor, era cuidar da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que durante 3 meses, Deus abençoou a casa de Obed-edom de tal maneira que abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Você imagina aí, quando Davi agora recebe a notícia que Deus tinha abençoado a casa de Obed-edom, Davi ele procura logo de pegar a arca. Porque quando Davi entregou a arca na casa de Obed-edom, era a casa de taipa, a qual ninguém valorizava, louvava o nome do Senhor. Mas quando Davi ele soube que Deus abençoou a casa de Obed-edom, agora era um palácio. A plantação de Obed-edom começou agora a prosperar. Os gados de Obed-edom começou agora a prosperar na terra. Deus abençoou Obed-edom e toda a tua casa, toda a tua família. Louvava o nome do Senhor. Foi abençoado, através da vida de Obed-edom, porque Obed-edom guardou a arca com amor. Obed-edom guardou a presença do Senhor com amor e carinho. E quando Davi ele soube daquilo, Davi agora imediatamente vai buscar a arca. Vai pegar a arca na casa de Obed-edom. Só que o bom de tudo que nós viemos ver é que Obed-edom falou assim, não, ó rei Davi, aonde a arca for, eu vou. Aonde você depositar a arca vai ser a minha morada. Porque Deus está aqui. Aleluia, porque a arca é a presença de Deus. E eu não quero deixar a presença de Deus por nada. Eu não quero deixar a presença de Deus pelas coisas deste mundo. Eu não quero deixar a presença de Deus, louvar o nome do Senhor, pelas vaidades deste mundo. Eu não quero deixar a presença de Deus por nada. Porque nós, sem a presença de Deus, nós somos nada. Sem a presença de Deus, louvar o nome do Senhor, nós é um simples homem pecador. A Bíblia vai dizer que quando Davi ele peca, Davi ele pede a Deus, louvar o nome do Senhor, para que Deus não venha retirar dele, aleluia, a presença dele e o Espírito Santo dele, e não lançasse o Senhor da presença dele, porque Davi ele sabia, louvar o nome do Senhor, se Deus o rejeitasse, aleluia, o inimigo devorava vivo. Olha o que Davi ia falar, Senhor, cria em mim um coração puro, não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim teu Santo Espírito. Essa oração nós temos que fazer todos os dias, louvar o nome do Senhor, que nós acordamos, para que o Senhor não venha tirar dele a presença, para que o Senhor não venha tirar dele a graça, para que o Senhor não venha tirar dele, louvar o nome do Senhor, aleluia, a presença do Espírito Santo aqui que nos guia, que nos traga, que nos dá força, louvar o nome do Senhor. E Obed-edom foi, aleluia, aonde a arca estava, louvar o nome do Senhor. A arca na casa de Abinadade estava esquecida, mas quando depositou na casa de Obed-edom, Obed-edom guardou, cuidou, com amor e carinho, Deus abençoou. Quero dizer para você, nesse dia de hoje, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar os teus. Você crê? Louvar o nome do Senhor? Amado, aleluias, quando você está fazendo oração, nessa oração você entrega a quem você ama nas mãos do Senhor. Nessa oração você entrega nas mãos do Senhor todos os seus problemas. Nessa oração, louvar o nome do Senhor, você entrega nas mãos do Senhor os teus. Aleluia, a tua casa, a tua família. Porque Deus vai fazer coisas tremendas na tua família. Mesmo mostrando, Pai, nesse exato momento, Pai, eu quero orar, Senhor, e apresentar para a vida dessa pessoa, a qual, Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Porque sabe, Pai, tem pessoas, Pai, que estão passando por aqui, Pai, se conta ferido, machucado, a qual, Pai, ouviu palavra, Pai, que feriu o coração. Tem pessoas, Pai, que estão nos ouvindo, Pai, nesse exato momento, Senhor, a qual, aleluia, a tua casa, Pai, está passando por luto, a tua casa está passando por sofrimento, Senhor, passando por perca. Mas em nome de Jesus, Pai, eu quero repreender, Senhor, esta dor. Meu Deus, Pai, venha curar para esta alma, Jesus. Senhor, em tuas mãos eu quero apresentar para os enfermos, Pai, nesse dia de hoje. Senhor, lança por terra para aquele que se encontra com espírito de depressão,
aquele que cuida, Pai, esganar da medicina, Pai, o Senhor venha repreender, Pai, em nome de Jesus, Pai. É que a graça, Pai, a misericórdia, Pai, venha alcançar, Pai, este homem, Pai, esta mulher. Meu Deus, meu Pai, abençoa, Pai, a vida financeira, Pai, a vida sentimental. Abençoa a família, que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amado irmão, meu querido irmão, apenas creia. Queremos Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo.